Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para um episódio emergencial extra do podcast Cara dos Esportes. James Harden vai ser trocado pelo Philadelphia 76ers, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa quinta-feira. Vou explicar tudo o que aconteceu, por que ele vai ser trocado, destinos possíveis para o James Harden, que não foi nada fácil. Eu fiquei aqui quebrando a cabeça para encontrar algumas trocas, porque é difícil definir o valor do James Harden. Vamos começar pelo começo, vamos começar falando o que aconteceu. O James Harden era um cara que era sempre colocado ali no topo, ou perto do topo dos jogadores disponíveis no mercado, né, como agente livre, cara cujo contrato expirou. Ele tinha no contrato dele uma opção para a próxima temporada, que ele poderia exercer ou não para receber 35,6 milhões de dólares do Philadelphia 76ers por mais uma temporada. Era uma opção dele, uma renovação automática que ele poderia exercer. Todo mundo presumia que ele não iria exercer essa opção, iria se tornar agente livre para renovar por um contrato mais longo com o Philadelphia 76ers, ou então assinar com o Houston Rockets ou outro time. O que aconteceu? As negociações entre ele e o Philadelphia 76ers não avançaram. Ele podia assinar um contrato de no máximo 4 anos, 213 milhões de dólares com o Philadelphia 76ers, e parece que os Sixers não estavam dispostos a pagar isso a ele. E o interesse do Houston Rockets parece ter diminuído também, né? Tem se falado muito do Fred VanVleet pro Houston Rockets, e pela questão do James Harden precisar muito da bola, e os Rockets não quererem tirar a bola da mão do Amen Thompson, do Jalen Green, dos jogadores jovens que ele tem. Então o Harden meio que ficou sem opções, porque não tem muitos times com espaço na folha salarial, e não tem muitos times com espaço na folha salarial que seriam competitivos e gostariam de ter o James Harden, né? Ele que vai completar 34 anos, já está em declínio, já é um cara que teve problemas aí nas últimas paradas da carreira dele, então ele ficou meio sem opção. O melhor caminho para ele se tornou exercer essa renovação contratual para ele ser trocado. Dessa forma, o Philadelphia 76ers vai receber algum jogador, algum contrato de volta, e aí o time que tiver interesse nele vai poder trocar por um cara e abrir um pouco de espaço na folha salarial para receber, né? Então abre possibilidade que dessa forma os times podem passar um pouquinho do cap para receber o contrato do James Harden. Então abre novas possibilidades para ele. Acho que o objetivo do Harden é confiar nele mesmo, jogar bem nessa temporada para assinar um bom contrato na próxima off-season. Mas ficou bem claro que não tinha tanto interesse assim, e é um ponto que eu tenho visto nessa free agency, né? Caras ali, a gente viu, por exemplo, o Naz Reid aceitando um contrato um pouco menor, Vucevic aceitando 20 milhões por ano. Eu acho que não tem muito time querendo se comprometer com contratos longos, né? E por isso o Harden opta aí pela segurança, né? Ele vai ter esses 35,6 milhões, abre um leque de possibilidades de times que podem, vou correr um risco aqui pelo Harden por um ano, não vai ser tão caro. E, enfim, o 76ers pagou na penúltima temporada um preço considerável pelo James Harden, né? A gente tem que lembrar que a equipe estava naquele imbróglio com o Ben Simmons. Ele, depois daquele lance dele contra o Atlanta Hawks, né, que ele passou a bola ao invés de ir para enterrada no final do jogo, ele não quis mais jogar. Ele foi muito criticado pelo Embiid, pelo Doc Rivers, treinador da equipe. Não gostou, entrou em greve, não iria jogar. Então os Sixers estavam com um cara ali caríssimo que não iria jogar. Eles esperam bastante tempo e, enfim, trocam ele pro Brooklyn Nets, depois que a situação do Nets começa a dar problema sério, né? O Harden fica de saco cheio da situação do Kyrie, com a vacina e tal. Enfim, pede pra sair. Aí ele vai pro 76ers. Os Sixers mandaram Ben Simmons, Seth Curry, o Andre Drummond e 2 escolhas de primeira rodada para tê-lo. E agora vão tentar salvar o que der, né? E, claro, a questão aqui é pagar 4 anos, 213 milhões de dólares pro Harden, daria ali 54 milhões por ano, ou perto disso, seria um desastre. Porque ele é um cara que a seta tá apontando para baixo. Ele jogou bem na última temporada, né? Ele jogou 58 partidas, teve 21 pontos, 10,7 assistências.
é um cara que ele poderia ter concorrido ao NBA se não tivesse a segunda lesão. Engraçado que a primeira lesão atrapalhou ele de ir pro All-Star Game e a segunda lesão atrapalhou ele de ser escolhido para a seleção All-NBA, né? Mas ele encontrou esse novo papel aí desde quando ele chegou no Brooklyn Nets, né? Que no Houston Rockets ele era o cara que fazia tudo, né? Ele ficava batendo a bola o tempo todo e os outros jogadores assistiam. No Brooklyn Nets ele passou a ser mais um pouco maestro, né? Ali orquestrando o ataque, sendo mais armador, e foi isso que a gente viu dele no Philadelphia 76ers, né? Ele é bom nesse papel, só que ele é bom não por $50 milhões por ano, né? $50 milhões por ano é muito, né? E o 76ers olhou para isso e viu que não tinha como, não ia chegar na pedida salarial do Harden, e aí eles encontraram meio que um meio termo, né? Ele, a gente vai te ajudar, a gente vai te ouvir, vamos colocar você numa situação que você queira, mas você também ajuda a gente exercendo a sua opção e a gente pode receber algo de volta, né? E eu listei quantas possibilidades? Eu listei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trocas, né? Que algumas mais possíveis do que outras, mas foi difícil. Foi difícil. No final, aliás, eu vou falar um pouquinho desse novo boato que surgiu sobre o Kyrie Irving. Aliás, o Kyrie Irving, que segundo o Brian Windhorst, pode olhar para os 76ers caso o James Harden deixe mesmo a equipe, né? E não tem alguém no lugar dele, né? Então, interessante também. Acho que outro ponto que explica essa relutância do Philadelphia 76ers em dar um grande contrato para James Harden nessa altura da carreira é porque eles têm Tyrese Maxey, né? E o Tyrese Maxey meio que ele precisa de mais espaço nesse time. Ele é um cara muito promissor, é um cara que, ao contrário do Harden, se esforça na defesa, ultra atlético, também ao contrário do Harden. Claro, não tem a armação do Harden, né? Mas é um cara que a sensação que dá vendo o Philadelphia 76ers jogar é que ele precisa de um pouco mais de espaço, né? Então faz mais sentido. A gente vai ter essa melhora do Maxey, traz alguma coisa pelo Harden e vamos tentar de novo, né? E o James Harden é um cara que tem um histórico muito grande de fracassos, né? Vocês sabem, vocês que escutam podcast, sabem que eu detesto esse rótulo de pipoqueiro, esse rótulo de, o cara vai bem na temporada regular e não joga bem nos playoffs, né? Nunca vai conseguir e tal, isso aqui, toda a mesma coisa. Pra mim é o seguinte, o jogador é chamado de pipoqueiro e diz que só fracassa nos playoffs até que ele é campeão. Se o Denver Nuggets não tivesse vencido o título na última temporada, o Jokic todo mundo ia chamar de pipoqueiro. Já tinha gente chamando ele de pipoqueiro antes disso. Então eu não gosto dessa história, né? O Harden é diferente. O Harden tem um histórico muito grande de fracassos no Houston Rockets. No Brooklyn Nets ele se machucou, né? Então é um pouco injusto, ele voltou no sacrifício. E agora nessa última temporada aí nos playoffs com o Philadelphia 76ers, ele teve uns 3, 4 jogos ali muito bons, mas a maioria ele decepcionou, né? E, por exemplo, na série contra os Celtics ele foi muito mal nos jogos decisivos, no jogo decisivo, né? E ele sempre faz isso, né? E acho que é uma questão o estilo de jogo dele não encaixa tão bem nos playoffs, que é aquele cara que quer fazer tudo. Até nessa versão que ele claramente entendeu a hierarquia, que o Embiid era o número 1, ele não tem a mesma explosão de antes, né? Então ele não chega tão bem assim na cesta, e o jogo dele depende muito de lance livre. Ele cava muito bem falta, mas os times começaram a entender que ele não era o mesmo cara. Você precisava respeitar tanto ele indo pra cesta, né? Ele tentou 8,9 arremessos livres na penúltima temporada agora com o Philadelphia 76ers, e na última foram 6,2, né? É uma queda significativa. Os números dele ali finalizando na cesta diminuíram também. Ele arremessou muito bem de 3, 38,5%, mas claramente essa parte do jogo dele não tem mais, né? E chega nos playoffs, ele é um cara que não tem o melhor preparo físico. Só olha pra ele, ele nunca teve mais a forma física do Rockets, né? A gente viu no final ele ali já bem gordo.
ele emagreceu, mas você vê que ele não tá na melhor forma física que ele poderia estar, né? E a gente conhece o James Harden, ele é um cara que gosta da noite, que gosta ali de uma farra e, assim, ele joga toda a partida, quer dizer, o máximo possível. Ele não é como, por exemplo, Paul George e Kawhi nos Clippers, que a gente vai falar deles mais pra frente, mas ele é um cara que a sensação é que ele poderia estar numa forma física melhor, né? Ele poderia ter uma reta final de carreira melhor do que o que ele vem tendo. Mas enfim, ele vai ser trocado e eu tenho aqui algumas possibilidades. Antes disso, não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes no Spotify, no Apple Podcast, nos principais aplicativos. Deixa 5 estrelas lá na avaliação, principalmente no Spotify, ajuda bastante. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, liga a notificação, deixa like, aquela coisa toda. Vamos falar aqui, antes disso, 2 pontos que faltaram aqui, que eu anotei aqui na minha pauta. Primeiro, o Daryl Morey tem esse histórico de paciência. Daryl Morey é o General Manager do Philadelphia 76ers, ele é o cara que toma as decisões de montagem de elenco e tal, e ele também era o General Manager do Houston Rockets, então ele tem um relacionamento muito próximo com o James Harden. Mas o que a gente viu quando ele assumiu o Philadelphia 76ers é que ele esperou muito mais do que todo mundo esperava, esperou muito mais que todo mundo imaginaria, melhor dizendo, para trocar o Ben Simmons, né? Entrou na temporada, né? Todo mundo achou que ele ia resolver isso antes, mas ele esperou até o último minuto. Teve o melhor valor, né? Ele recebeu o James Harden, né? Que é um dos melhores jogadores aí dessa era. Em retrospecto, existe reports que ele poderia ter conseguido o Tyrese Haliburton na época do Sacramento Kings, ou o Sabonis do Indiana Pacers, que acabaram um sendo trocado pelo outro. Que o Sabonis não se encaixaria bem com o Embiid, mas em retrospecto eu acho que o Haliburton teria sido uma opção melhor, até porque é um cara mais jovem, mais promissor. Mas enfim, não é garantia que essa situação vai se resolver logo. Não acho que pode se estender ao longo da temporada. Outro ponto. Vai muita gente levantar a troca do Kyrie Irving do Brooklyn Nets para o Dallas Mavericks como ali um precedente, né? Um modelo de troca. A gente tem que lembrar que o Dallas Mavericks mandou uma escolha de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada, um ala defensor muito bom no Dorian Finney-Smith e um armador no Spence Dinwiddie, que é um bom cara de rotação, não acho que ele é bom como titular, mas ele é um bom guarde vindo ali do banco, né? E foi um preço que na época eu e a maioria das pessoas achou que era maluco. Então, claro, o 76ers pode esperar ver se tem algum outro time maluco, mas é um preço que eu não pagaria pelo James Harden. Então, se eu fosse o general manager da NBA e o Daryl Morey estivesse pedindo isso, eu não daria pelo James Harden. Aliás, eu não sei se eu trocaria pelo James Harden pelos motivos que eu já falei, né? A seta dele claramente tá apontando para baixo. Não acho que ele vai ter esse retorno mesmo do Kyrie Irving, foi uma loucura do Kyrie Irving, mas a situação é um pouco parecida, um contrato um pouquinho mais barato do que o Kyrie Irving. Irving, ele demandou a troca, né? Foi uma coisa um pouco mais radical, apesar do Harden também estar querendo ser trocado, mas ele está trabalhando um pouco mais com a diretoria. Destinos possíveis. Eu pensei em algumas trocas aqui. 2 times são colocados no topo da lista. O New York Knicks e o Los Angeles Clippers. De início, eu vi muita gente, e até eu cheguei a pensar, né? James Harden pelo Paul George. Os Clippers nunca fariam. James Harden, por estar no último... Por todos os problemas do Paul George, histórico de lesões e tal, James Harden tá no último ano de contrato, né? Então, não dá. Não dá pra isso acontecer. Knicks, eu tava conversando com meu amigo João Eduardo Dutra, que torce pro Sixers. Ele tava falando, RJ Barrett, talvez, e o aspirante do Evan Fournier. Não acho que os Knicks dariam o RJ Barrett. Porque foi um jogador que eles não queriam colocar na troca do Donovan Mitchell, né? Que ele acabou indo pro Cleveland Cavaliers por causa disso. O Mitchell achava que ia pro Knicks. Mas se o Knicks não quis colocar o RJ Barrett na troca do Donovan Mitchell, eu não acho que eles vão querer trocar pelo James Harden. Pensando em trocas envolvendo esses 2 times, do New York Knicks, eles podiam fazer algo tipo o Emmanuel Quickley
o contrato do Evan Fournier, né, que é o último ano de contrato, é o que a gente chama de expirante, né? Então ele vai contar só um ano ali pra folha salarial. 1 ou 2 anos agora. Deixa eu olhar aqui o contrato do Evan Fournier, rapidinho. Evan Fournier, contrato. Vamos ver. Tem mais um ano de contrato porque o 24, 25, né, que seria a outra temporada, é uma opção do time e eles podem sair desse contrato. Então você pode mandar o Fournier, você pode mandar, de repente, o Emmanuel Quickley, que é um cara que eles valorizam também, mas que tá na reta final do contrato de calouro. E, de repente, o Julius Randle, né, que já foi um cara que a equipe deu sinais de que queria se desfazer, né? Eu não sei se funcionaria muito bem Randle e Embiid, mas é uma possibilidade. O RJ Barrett eu acho que não aconteceria. Eu acho esse tipo de jogador que eu acho que a equipe colocaria ali na roda para ser trocado, né? E se você pensa, por exemplo, Mitchell Robinson, por que não tem muita serventia pro Philadelphia 76ers? Então eu acho que é uma troca consideravelmente difícil, né? O James Harden ir pro New York Knicks, porque só se o Knicks bater um desespero ali, eles vão colocar o RJ Barrett na troca. E eu não faria, eu acho que tiraria muito a bola da mão do Jalen Brunson, e eu não gostaria. Do Los Angeles Clippers, seriam basicamente contratos e a equipe tem uma escolha, né, que é aquela que acabou não indo pro Boston Celtics, né, na troca do Malcolm Brogdon. Mas eu pensei aqui numa troca envolvendo 3 times, colocando o Washington Wizards ali na roda, né? O Washington Wizards receberia o Marcus Morris, né, como contrato mesmo, né, para encaixar os salários, e uma escolha de primeira rodada do Los Angeles Clippers. O Los Angeles Clippers receberia o James Harden, e o Philadelphia 76ers receberia o Norman Powell e o Tyus Jones, que veio do Grizzlies na troca lá de 3 times. Enfim, aquela troca que mandou o Marcus Smart pro Memphis Grizzlies, o Porzingis pro Celtics e tal. O Tyus Jones é um bom armador. Ele é aquele cara que ele era reserva em Memphis, mas ele era muito qualificado para ser reserva, né? Tanto que o Grizzlies tem um excelente desempenho com ele, ao invés do Ja Morant em quadra, né? Quando o Ja Morant desfalcava a equipe. Então eu acho que ele é um bom armador para ser titular. E o Norman Powell foi um dos finalistas ali para melhor sexto homem, né? Ele é um cara para trazer pontuação ali para esse time do Philadelphia 76ers. Você poderia ter um time com o Tyus Jones e o Tyrese Maxey. Eu acho que dá para jogar os dois juntos, porque o Tyus Jones é um cara que também não precisa da bola o tempo todo. Você tem o Norman Powell vindo do banco. E você tem um pouquinho mais de profundidade se você é o Philadelphia 76ers. E tudo gira em torno do Embiid, né? Você tem mais espaçamento também com esses dois. Mas eu não... Assim, tem outras trocas aqui que eu acho que tem um destino também muito interessante, mas eu não acho que o Harden vai render muito pro Philadelphia 76ers, né? Se você tava esperando que eu ia citar aqui quais superestrelas que o Sixers ia receber pelo Harden, acho que eu vou te decepcionar nesse podcast, porque não tem uma que eu trocaria pelo James Harden, né? E não é mais o James Harden do Houston Rockets, é uma versão inferior dele. Eu pensei no Pelicans, uma troca direta, CJ McCollum pelo James Harden, que, engraçado que foi uma possibilidade no passado do CJ McCollum, quando ele estava no Blazers ainda, ir pro 76ers na troca do Ben Simmons, e o Sixers não quis. CJ McCollum, bom jogador, não é ótimo, ele tá naquela linha ali que é bom jogador, titular acima da média, mas não exatamente All-Star. E o James Harden iria pro Pelicans. Não sei se ele estaria muito animado para ir para Nova Orleans, né, para jogar lá com o Zion, então acho difícil acontecer. Miami Heat, eu acho que ele pode ser um plano B pro Damian Lillard, caso a equipe não consiga o Lillard, né? E seria basicamente o contrato do Kyle Lowry, que é aspirante, tá no último ano de contrato, e o Tyler Hero. E aí depende quanto que o 76ers valorizam o Tyler Hero e o próprio Heat, né? Mas eu acho que é uma troca que faz sentido. É algo que eu ficaria de olho. Mais 2 que eu pensei pro Portland Trail Blazers, mas não tem caminho pro 76ers conseguir
conseguir mandar o James Harden e receber o Damian Lillard. Eu não acho que aconteceria. Eu pensei no Anthony Simons, que é um alarmador muito bom, e o Jusuf Nurkic, né, que tá no último ano de contrato, se eu não me engano, pelo contrato do Harden. Você coloca Lillard e Harden ali e seja o que Deus quiser. Basicamente o Lillard quer... Parece que o Lillard tá pensando ali em ficar, e aí você pensa que dá uma melhorada no time. Eu acho que seria um desastre. 2 caras que precisam da bola e não defendem. Mas eu acho que é uma possibilidade também. Eu pensei no Boston Celtics, mas eu não sei se eles fariam pela rivalidade das 2 franquias, né? O Daryl Morey, que é o general manager do Philadelphia 76ers, ele não pensa muito nisso. Mas é complicado. Os Celtics poderiam oferecer o Malcolm Brogdon, que é um cara que eles estão querendo se desfazer, e o Robert Williams, também é um cara com histórico de lesões ali, que não dá pra confiar muito. De repente os 76ers encontram um novo time com o Robert Williams, ou mantém ele ali como um cara ali pra tirar um pouco a pressão em cima do Embiid. Eu acho que o Harden, nessa versão mais armador, se ele entender que a hierarquia dele é abaixo do Jaylen Brown e do Tatum, eu acho que pode ser interessante. Não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade que eu vi sendo levantada. Outra também é, ao invés do Robert Williams, você incluir o Grant Williams, né, numa signing trade, né? Você fecha um contrato com ele, seria ali uns $15 milhões por temporada, para mandar ele pro Philadelphia 76ers, apesar de eu achar ele um pouco redundante com o Tobias Harris e com o PJ Tucker. Mas é outra possibilidade também. A gente vai acompanhar nos próximos dias, fique de olho aí no podcast que a gente, tendo desdobramentos, a gente vai falar. Último assunto aqui desse episódio extra, Kyrie Irving supostamente vai se reunir com o Phoenix Suns. Não acredito que vai acontecer. Pra mim é tudo manobra ali, ele querendo mostrar, ó, vou aceitar ali menos do Suns pra jogar com o pessoal lá, Dallas Mavericks, me pague mais. Ou então, vou aceitar, ó, vou pro Lakers aceitar menos, aí me pague o meu preço. Pra mim é tudo manobra, não acho que ele vai aceitar, porque ele teria que aceitar muito menos pra fechar com o Phoenix Suns, né? Então, pra mim, a conversa, eu só acho que o Kevin Durant precisa de uma intervenção, né? Ele é um cara que não consegue escapar do Kyrie Irving. Ele ama o Kyrie Irving e o cara que basicamente sabotou os últimos 2-3 anos da carreira do Kevin Durant. Seria... E assim, Kyrie Irving, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant e o DeAndre Ayton é muito talento, mas não daria certo. Não daria certo. Eu não acredito nesses boatos. Pra mim, eu continuo com a mesma posição de 2 meses atrás. Eu acho que o Kyrie Irving vai renovar com o Dallas Mavericks. Então é isso. Não deixe de escutar o podcast Cara dos Esportes dessa quinta-feira, se você ainda não escutou. Eu e o Guilherme Taniguchi falamos sobre os principais times para ficar de olho no mercado de free agents. Felizmente a gente não falou de Philadelphia 76ers, de James Harden. Então tá tudo fresquinho ainda, vale a pena ir escutar. Falamos do Los Angeles Lakers, por exemplo, falamos de algumas trocas que a gente gostaria de ver acontecer. Então nada que aconteceu hoje afeta essa conversa, então dá lá pra escutar. Tá fresquinho ainda o podcast. Episódio novo na madrugada de domingo pra segunda, falando tudo dos próximos dias do mercado de free agents. Não deixe de escutar, se inscreve no canal no YouTube, segue no Spotify, no aplicativo de podcast, liga a notificação, deixa 5 estrelas. Muito obrigado a quem escutou, até a próxima, tchau!